Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. A você que nos assiste, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. E você também pode nos acompanhar além do canal do YouTube da Igreja, como também pelos canais de televisão, na TV TVRO 126 e também pela Sky Livre no canal 85. E no programa de hoje, eu já vou adiantar aqui para vocês que o programa está bem diferente, né? Do que nós estamos acostumados a ver. Porque hoje vamos falar de uma experiência de uma mãe que possui um filho diagnosticado com TEA, que é o transtorno espectro autista, e ela vai nos contar hoje um pouquinho da sua vida, da sua experiência. E quem vai nos contar isso, né? Essa linda história de hoje é a nossa querida irmã Aquila. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Aquila. Boa noite, Bruna. Paz do Senhor a todos. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito bem. Então, né, tendo em base aí que a gente vai começa falando lá sobre a sua formação. Eu sou formada em gastronomia, pós-graduada em educação inclusiva. Muito bom. Nunca pensei que a minha formação fosse chegar na minha vida pessoal. Muito interessante. Hoje eu sou formada em gastronomia há 18 anos. Sou formada pela Faculdade Novo Milênio, a segunda turma de gastronomia do estado. Que honra, hein? Uma grande honra, grandes mestres, aprendi muito. E no meio de tanta gente, tantos professores maravilhosos, grandes mestres, me incentivaram a entrar nessa área de inclusão. Tive professores que, diante de tanta dificuldade que sempre existiu, né? Nós lutamos e acabei me especializando em educação inclusiva justamente para dar aula para crianças especiais. Olha, que interessante. E foi tá dando um spoiler aqui. Foi uma grande surpresa, porque me apaixonei pela gastronomia e por essa área de inclusão. Então já começa aí falando pra gente, assim, como que você iniciou a sua profissão? A minha família é muito grande e muito unida, tanto por parte de pai quanto por mãe. 2 avós maravilhosas, cozinheiras de mão cheia. Minha mãe trabalhava muito, dia e noite fora, então ficava com vovós. E as minhas avós me ensinavam muito. Entre elas, uma tia que me ensinou, me deu base e me incentivou muito, que foi a minha tia Rosane, e ela me incentivou a fazer gastronomia. Minha mãe queria que eu fizesse medicina, meu pai farmácia. E eu, pavor de sangue, corri para onde? Gastronomia. E na minha família nós somos muito acolhedores. Minhas avós, nós não tínhamos muitas condições financeiras, mas nós tínhamos muito no quintal, de plantação, e tudo era motivo de festa, tudo era motivo de acolher, de estar junto. E isso foi trazendo a vontade de cozinhar, de estar presente, de receber. E hoje eu tenho isso muito presente na minha vida. As minhas avós, as minhas tias, a família, a recepção, o gostar, o amar. Isso me traz muitas lembranças, então eu amo o que eu faço. Muito bom, muito interessante. E aí começou a fazer a faculdade, como é que foi? Eu iniciei a gastronomia na Faculdade Novo Milênio, formei, graças a Deus, com honra ao mérito. Isso é importante. Da faculdade, iniciei os eventos, me especializei em cozinha italiana, porque amo massas, amo risoto.
Fiz muitos eventos para crianças com síndrome de Down, porque era uma área muito presente no estado. Eles têm muita necessidade de aprender. Eles gostam muito, eles são muito carinhosos, muito presentes. Eles querem fazer e não tinha isso no estado. Então eu fui incentivada a fazer. Olha, que bom! E aí, junto com a Faculdade de Gastronomia, veio o IGA, que é o Instituto de Gastronomia das Américas. E eu fui professora no IGA também de Educação Inclusiva. Então eu fui ensinar as crianças a alimentação, a manusear os alimentos, a gostar de se alimentar, né? A conhecer os alimentos. E isso para mim foi maravilhoso. Olha que bom. Linda a sua história, né? Da sua trajetória, da sua vida profissional. Mas o pessoal de casa deve estar se perguntando, né? O que tem a ver que ela está falando? Ela iniciou falando que tem um filho que é autista e agora ela está falando de gastronomia, mas tem tudo a ver, tá, gente? Calma, que tem tudo a ver. Nós vamos explicar. Agora eu gostaria que você contasse, né, a sua outra parte, né, que foi a sua, depois, né, da faculdade, o casamento, aquela história que você me contou, aquela linda história, para o pessoal de casa que está nos assistindo, acho que vai ser importante. E em relação à descoberta, né, do seu filho, e que vai ter a ver com a área que ela atua, né, de alimentação, de gastronomia. Conta pra gente. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, tive 2 gestações de risco, não era para ter nenhum, Deus me deu 2. Olha que bênção. Louvado seja o Senhor por isso. A Maria Olívia tem 10 anos e o Benjamin tem 7. Aparentemente os 2 eram tranquilos e nós morávamos em Brasília. E lá tem o Centro Olímpico e Paralímpico. No primeiro dia de aula dele, um professor fez a atividade e no final ele virou para mim e falou: "Mãe, o Benjamin tem o quê?" Eu olhei e falei... Eu olhei e falei assim: 2 olhos, um nariz e um sorriso encantador. Porque é o meu filho. Então, e ele é muito sorridente. O Benjamin, ele é muito sorridente. E ele, nesse olhar, ele sorriu para mim e falou: "Mas ele tem o quê?" Eu falei: "Um sorriso lindo." Ele: "Você não sabe, né?" Ele me deu um papel e disse assim: "Vou te encaminhar para o pediatra." Nessa época, só te cortando, ele tinha quantos anos? Ele tinha 4 anos. 4 anos. Ele veio em meio à pandemia, o Benjamin. Então, nós achávamos que o Benjamin era uma criança quieta, que era a leva da pandemia, digamos assim, né? E aí corri, óbvio, né? Como toda mãe. Corri na mesma hora, dei só o banho e fui ao pediatra, marquei logo para os 2. O pediatra olhou o documento como se não fosse nada e olhou a Maria Olívia e não o Benjamin. Eu já nervosa, eu falei: gente, tem alguma coisa errada aí. Ele olhou a Maria Olívia assim, toda... E nada de olhar o Benjamin. De repente ele me deu um papel. Mãe, eu vou encaminhar ele para o neuropediatra e aí você volta. Eu entrei em pânico. Sem olhar nele, sem nada, sem olhar nada. Eu falei: mas por quê? Ele realmente tem traços de TEA. Eu falei: oi? Como assim? Eu nunca percebi porque em meio à pandemia ele vem poucas vezes, a gente nunca procurou isso, não é uma coisa que nós procuramos, né, como pediatra. Sim. Aí eu falei: mas o que é isso? Na minha especialidade em pós-graduação, nós nunca aprofundamos dessa forma, né, o autismo
na especialização que eu fiz, foi algo assim, grave. Nós sempre olhamos o autismo pelo lado grave, né? Nunca tinha visto as classificações do autismo, que hoje eu conheço de todas as formas, né? E convivo com isso. E fui ao neurologista e fiquei muito feliz porque ela me deu uma lista de exames e todos eles deram negativos. Eu fiquei estonteante, um sorriso, né? Aquele sorriso de mãe, nossa, que alegria! Meu filho está bem, tudo deu negativo. E quando eu cheguei na neuropediatra, ela disse assim: mãe, realmente ele é autista. Meu Deus! Meu mundo caiu naquele momento. Imagino, né? Um diagnóstico. Eu perdi o chão porque eu não entendia, não sabia. E ele sorrindo para mim. Ele ali sorrindo, brincando, porque a sala tinha aquele monte de brinquedos, né? E ele sempre sorrindo. Eu falei assim, mas deu tudo negativo. Como, né? Como que você me disse que meu filho é autista? Ela disse, mas o exame é esse. Se deu tudo negativo, é o diagnóstico. Infelizmente, é a forma que nós temos de diagnosticar hoje o autismo. E a partir dali eu aprendi a viver com isso e a lidar com tudo isso. E aí eu aprendi a botar a minha área no meu filho, em ação, porque eu aprendi que tudo que o meu filho mostrava para mim, que eu achava normal, que era de criança, não era normal. Como um exemplo básico, o meu filho come pão de queijo todos os dias. Eu achava que ele gostava de pão de queijo e não é porque ele é autista e ele tem ele gosta, mas ele pegou o pão de queijo para ele e é aquilo que ele quer todos os dias e ele não quer trocar. Como uma referência. Como uma referência, ele, né? Exatamente. E aí eu tive que colocar em ação a minha vida profissional para a alimentação do meu filho, porque o pão de queijo é maravilhoso, mas ele contém muita gordura, ele contém sal, ele contém milhões de outras coisas que não são tão saudáveis para comer todos os dias, assim como outras coisas que ele tem certa tolerância e não come de forma alguma. Ele só come um tipo de macarrão, ele não come todos os tipos de massa, ele só come espaguete. Você pode oferecer um cardápio gigantesco, ele só vai comer espaguete. Ele não come pastoso. Então é característica do autismo e eu não sabia. Eu achei que o meu filho tinha uma certa referência. A minha menina come de tudo e ele também come de tudo, mas ele come na textura dele. Entendi. E nesse gancho aí, qual seria a maior dificuldade que você tem ou já teve, assim como profissional e como mãe dele? Eu acho que a maior dificuldade mesmo é a aceitação das pessoas, é o dizer das pessoas, porque para a medicina é classificado, né? Hoje se diz nível de suporte, então é nível de suporte 1, 2 e 3. Mas o que classifica o autismo do seu filho? Só quem, como dizia minha avó, só quem mede a quentura da panela, né? Verdade. Então é muito difícil, porque eu sei o que eu passo com meu filho. Ele é maravilhoso, ele é tranquilo, ele é calmo, ele é alegre, ele é sorridente, ele é um menino que brinca, hoje ele é sociável, mas ele também já foi um menino que não tinha amigos,
que não conversava com outras crianças, que não saía de casa e que não saía nem para casa de parentes. Então, é muito difícil, ele não usava outros tipos de roupas que não fosse aquela que ele escolhia. Não tinha estampa, é um padrão que eles colocam, ele não expressava sentimento. Hoje, para o meu filho abraçar, é uma vitória para mim. Eu imagino. Então, quando alguém diz assim, qual é o nível de suporte do seu filho? Ah, ele é nível 1, ele é nível 2. Ou aquela frase que dói numa mãe de autista, ele nem parece, porque ele não tem uma característica física, mas só uma mãe sabe o que é levantar às 5 da manhã para preparar uma rotina, porque o autista vive de rotina. Então é muito difícil dizer para uma mãe, para um avô, uma avó, um pai, quem cuida de um autista, nem parece, porque só nós sabemos o que aconteceu durante todo esse dia para não parecer. Então eu acho que né? Isso aí. Cada dia ali vivendo é desafiador. Exatamente. Todo mundo, né? Uma fila de supermercado, quando eu luto muito pelos direitos do meu filho. Mas tem coisas que eu não preciso. Eu acho que tem gente que precisa mais do que eu. Então, eu não preciso, eu não tenho por que correr atrás. Mas tem coisas que eu preciso. O meu filho não fica muito tempo no mesmo lugar. Ele mexe em tudo. Então, você imagina numa fila de supermercado gigante, cheio de coisas atrativas e coloridas. Para um autista ter que ficar ali, como que é? Aí eu uso a fila preferencial e eu escuto muito da pessoa que está na frente, coisas que eu prefiro nem replicar, né? Exatamente. E o que é mais triste, porque tá na minha frente, vai passar antes de mim. Não são nem pessoas que estão atrás, é que tá na frente. Pessoas que às vezes têm uma idade avançada que deveria compreender, mas aí vem aquela frase, ele nem parece. Então, o parecer nem sempre nunca julgue o livro pela capa. Verdade. Né? Porque você não sabe aquilo que aquela mãe está passando, porque a criança não parece, mas o dia dela pode ter sido, né? Isso mesmo. A minha menina, ela é uma bênção. Ela segura no meu braço e fala assim, mamãe, mostra a carteirinha dele. Não fica assim. É de cortar o coração, porque o meu filho, ele não usa o crachá dele, porque as pessoas excluem ele. As próprias crianças excluem ele. E isso é muito triste, isso é desafiador para uma mãe, porque não basta ser uma mãe atípica, você tem que ser mãe, você tem que ser criança, você tem que ser chefe de cozinha, você tem que ser super-heroína, você tem que ser professora, você tem que ser de tudo um pouco. E não é só para ele, é para minha menina também, porque eu tenho 2. Então, tudo que eu faço para ele, eu tenho que tomar o cuidado para não atingir ela. E tudo que ele faz, eu tenho que tomar o cuidado para explicar para ela o porquê que aquela situação está acontecendo. Essa é a parte desafiadora. É muito desafiadora, né? A gente viver isso no dia a dia ali, uma rotina, né, bem puxada, ou digamos assim, né, para a família, aqueles que estão ali envolvidos, né, com a situação, é realmente comovente, né? Mas em relação a essa situação aí que você está me contando, como que você faz para incluir a alimentação saudável para o seu filho?
Essa parte é muito bacana, porque eles cozinham comigo. Eu tenho uma bancada. Eu tenho uma bancada na cozinha. Eu não ligo para sujeira. Eles podem jogar trigo na cozinha inteira, eles podem sujar a bancada toda. Eu limpo com maior gosto, porque eles se sentem importantes fazendo isso. Eles picam, eles falam, mamãe, vou cortar. Não, tem uma faquinha deles sem serra. Eles vão lá, cortam tudo, me entregam. Tá cortado de qualquer jeito, tá, não tem problema, tá lindo. Mamãe, ficou bom, ficou ótimo. Tem mais? Tem. Eles lavam as vasilhas, eles cortam, eles mexem. Ele tem uma certa tolerância em ficar com as mãos grudentas, sujas. Ele não fica. Então ele corta, se sujou, ele vai lá, lava, vem, enxuga. E volta continua. Então, a introdução alimentar dele é muito tranquila, desde que não misture. Ele conhece cada alimento, todos os alimentos. É um fato muito importante para mim, eu sou de Vitória e ele também nasceu aqui e logo depois nós fomos para Brasília. Minha avó foi para Brasília, minha família é de Brasília. E o Benjamin, ele teve esse contato com a minha avó. E era lindo ele sentado com a minha avó, porque eu fiz questão disso, de tomar café da manhã com a minha avó todos os dias. E ele tinha isso, de preparar com a minha avó já muito velhinha, ele falava a bibisa, mamãe, a bibisa. Então, juntava a minha avó com a cuidadora dela para fazer o bolinho, para fazer um cuscuz. Então, isso para mim é muito importante. Ele gosta disso. Então, a fase de cozinhar, eu falei, filho, o que você vai ser quando crescer? Mamãe, eu posso ser cozinheiro? Então, é muito bacana. Ele gosta. Seguir a mãe, né? Exatamente. A introdução vem do ajudar. Ele se envolve nessa introdução. E aí eu vou mostrando os alimentos e ele vai conhecendo cada um. Pode não gostar de um ou de outro, mas mesmo assim eu digo para ele que se ele não experimentar, ele não tem direito de dizer que não gosta. E aí ele come. E tem algum alimento que você introduz ali meio que escondido para ele? A beterraba é a única que ele não aceita de forma alguma. Nem cozida, ralada, a textura dela, nem a cor. Então eu escondo literalmente. Eu faço no feijão, ou eu bato e coloco numa massa, dessa forma. Na massa ele gosta, porque eu faço panquecas, aí ele acha bonito. Fora isso, a beterraba é a única que ele não aceitou de forma alguma. Mas pelo menos ele está comendo beterraba. Sim, de alguma forma. Com certeza. Mais uma pergunta que eu vou te fazer. E quais são as dificuldades dele que você conseguiu identificar? As dificuldades dele, a grande dificuldade dele foi social. Ele tinha muita dificuldade e ainda tem de se socializar. Ele não é o tipo de criança que chega, conversa, faz amizade. Ele não faz isso de forma alguma. Ele tem muita dificuldade com isso. Na grande maioria, eu apresento às crianças, filho, vamos ali conversar com o coleguinha. Ele, mamãe, eu tenho vergonha. E aí ele tem a dificuldade de expressar o sentimento. Mas não é por ele não saber, não é expressar, ele não sabe o que ele sente. Ele não sabe se ele está com raiva, ele não sabe se ele está frustrado. Então ele não sabe dizer, então ele só fica furioso. Na maioria das vezes ele diz que ele está frustrado. Ele aprendeu essa palavra e usa para tudo. Eu estou frustrado, mamãe. Mas ele não sabe se ele está com raiva
ou se ele está aborrecido, chateado, se ele está magoado, ou quando ele está feliz. Ele diz que ele ama. Mamãe, eu amei. Eu sei que ele está feliz. É o termo que ele usa para felicidade, eu amei isso. Então, a parte de expressar o sentimento dele é muito difícil. Mas aí com a convivência, né, a gente vai aprendendo junto com eles, né, o sentimento que ele está sentindo ali naquele momento. Sim. E a mãe vai ajudando, né, aos poucos vai ajudando aos poucos ali. A gente faz esse caminho para ele. Muito interessante. É assim, para a gente já quase finalizando, tem alguma coisa, algum recado que você queira deixar para os pais, né, que estão nos assistindo? Tem algum recado aí? Eu acho que de recado é para lutar sempre pelos direitos dos nossos filhos, porque não é fácil. E por mais que seja difícil a caminhada, por mais que uma crise seja difícil, eu costumo dizer que eu me tranco no banheiro, choro e saio com um sorriso. É sempre desafiador. Mas o abraço, quando é conquistado, o sorriso para aquele autista que não é verbal, quando o pai conquista um eu te amo, um oi, é maravilhoso. Então, a vitória de conquistar os direitos dos nossos filhos, isso é maravilhoso. E deixar para trás não é o caminho. Então, por mais que seja difícil, vale a pena lutar. Hoje o meu filho, ele faz todos os tratamentos pela prefeitura. Todos, sem exceção. Eu consegui todos os tratamentos pela prefeitura. E isso para mim foi uma vitória muito grande. E é muito bom. Todos os tratamentos que ele faz é muito bom. Ele tem sido muito bem atendido e todos os tratamentos vale a pena, porque eu vejo o resultado. Não só na vida dele, mas na sociedade, porque ele consegue conviver sem nenhum tipo de exclusão. As pessoas conseguem incluir ele. O Benjamin é uma criança muito ativa. Ele brinca muito na igreja, ele brinca na escola, ele é extremamente inteligente, ele é o tipo de criança que faz contraturno porque a turma dele não acompanha ele nas atividades, então vale a pena lutar por todos os direitos dos nossos filhos, por mais que seja cansativo. É verdade, é muito, muito linda, né, a sua história. A gente fica comovida, né, porque também é mãe e sabe aí dos desafios, das dificuldades que nós temos no dia a dia, mas que nós vamos vencer todos, né? E agora nós vamos aproveitar, né, vamos fazer uma receitinha, que eu não vou deixar ela sair daqui assim, né? Vai fazer uma receitinha com a gente e você aí que já está em casa, pega papel e caneta e vamos anotar, tá? Que a receita de hoje tá maravilhosa. Vamos assistir? Muito bem, estamos agora em um outro ambiente, estamos aqui na cozinha e vamos ver o que aquilo vai aprontar aqui hoje. Fala pra gente qual é a receita. Primeiro eu quero saber o nome. O nome é difícil, gente, mas ela vai falar. Qual que é? Vamos lá, é blini. Blini. Tem história. Ai, vamos ouvir. É sofisticado, porém receita de vovó. Não tem melhor, né? É uma mini panqueca. Minha avó fazia os bolinhos antigamente pra gente no café da manhã e no café da tarde. Maravilha. E quando eu fiz gastronomia, descobri o nome. Blini. Teve que estudar para descobrir o nome do bolinho da avó. Minha avó fazia do jeito tradicional, que era leite, açúcar e trigo. E na gastronomia eu descobri formas diferentes de fazer. E hoje nós vamos fazer essa forma diferente. Ai, já tô curiosa. Então já pega papel e caneta aí para anotar, viu? O que a gente vai precisar hoje aqui? Trigo,
ovo, açúcar, leite, e eu tô usando hoje o leite saborizado com erva cidreira. Que maravilha, hein? Eu fervi o leite com erva cidreira, que é para dar aquele sabor, mas você pode colocar baunilha, canela, aí fica a a seu gosto. gosto. Exatamente. Tá bom. E um pouquinho de fermento. Fala pra gente só as quantidades para o pessoal que tá em casa anotar. 200 ml de leite, um ovo, 3 colheres de trigo, uma pitada de açúcar e uma pitada de fermento. Então é isso. Que aí é o quanto basta. Exatamente. E aí, receitinha de vó, que é a pitadinha de sal para quem gosta. Muito bom. Então vamos lá? Vamos lá? Vamos! Aqui eu já botei, e não precisa do liquidificador. Eu vou usar aqui aquelas bisnagas de ketchup, mostarda, Sim. que é para só sacudir. Eu já botei o leite aqui aromatizado, vou colocar o ovo. Gente, isso vai ficar bom, hein? Tô curiosa aqui. Receitinha de vó não tem como errar, né? Não, e vou te falar, nossa família era tão grande, isso sempre reuniu a nossa família. Sempre, sem exceção. Quando a minha avó fazia, ela juntava todo mundo. Uma comidinha unindo as famílias. Exatamente. E não Então tinha você já erro. coloca o fermento Tudo já logo, junto, tudo junto. Então foram 3 colheres, né, de farinha 3 de trigo. colheres. Por favor. Muito bem. É prático, não precisa nem de liquidificador. Não. Tá ótimo. Olha. Prontinho. Muito rápido. Daqui, frigideira aquecida, só colocar na frigideira. Quem tiver frigideira antiaderente, não precisa colocar óleo, azeite, manteiga, nada. Quem não tiver, um pouquinho de manteiga ou azeite e só basta. montar. Exatamente, que aí já basta. Então vamos lá. Vamos? Bora. Aí você vai colocando em pequenas porções dentro da frigideira. Geralmente eu faço grandona. Que aí eu enrolo e ponho o morango dentro para as crianças. Ah, sim. Eu tenho a frigideira menorzinha, que aí ela vai fazendo as bolinhas. Aí aqui, ó, tá vendo? Ela vai fazendo as bolinhas. Significa que ela tá cozinhando. À medida que ela for cozinhando, é só virar. Já pega a dica aí, gente. Muito bom. É só o tempo dela dourar agora. É bem rapidinho, né? Não demora muito. Por isso que eu já deixei ela esquentando. Pré-aquecida, né? Isso aí. Muito bom. E agora, o que nós iremos fazer com essas massas aí? Agora nós vamos montar o nosso prato com frutas e uma geleia de banana que eu fiz. Nossa, e trouxe para você sem adição de açúcar. Ai, que maravilha. Então vamos lá. Vamos! Ó, eu trouxe para você 2 opções. O mel, porque tem um fato interessante do autismo. O açúcar deixa ele agitado. Então, quando você põe açúcar na alimentação do autista, você causa um transtorno na vida dele. Então, quanto menos açúcar você der para ele, melhor. Então, hoje nós temos o mel, que é um ótimo substituto. E eu trouxe aqui tanto a banana, que é excelente, e o morango, que as crianças amam.
Muito bom. Vou fazer essa receita em casa também. Blini. Bolinho da vovó. Excelente, gente, tá aprovadíssimo, tá? Faz na sua casa e comenta aí pra gente, né? Pra gente saber como é que foi aí. Tá receita bom? de Dona Naí. Muito obrigada. Obrigada, querida. Tchau, gente. Que maravilha, gente, essa receita. Eu espero que vocês tenham anotado tudo direitinho, tá? Porque ela é muito prática, ela é super fácil de fazer, né, Aquila? Ela é super prática, bem facinho e é receita de vó com toque de chefe de cozinha. Muito bem, já estamos aqui finalizando, né, o nosso programa. E aqui, Aquila, no nosso programa a gente tem um hábito de ler um texto bíblico. Eu sempre gosto de deixar um texto bíblico aqui para nossa reflexão. Eu acho que esse texto ele é bem pertinente para o momento. Ele está lá em Provérbios 3:5, que vai nos dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Queridos, a nossa confiança e entendimento está sendo posta cada dia mais, depositada no Senhor, né? A nossa mente, ela se abre e temos um entendimento de Deus para as nossas vidas. Dificuldades todos nós passamos. Cada um tem a sua provação, mas com o Senhor e com o entendimento nós iremos vencer todas as barreiras. Que Deus abençoe a nossa vida, né? Muito bem. Então, para finalizar, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, né, de ter contado a sua história aqui no nosso programa e que o Senhor cada dia te dê força, sabedoria cada dia, né, para enfrentar as coisas da vida, mas nós sabemos que nós confiamos no Senhor, então quando Deus vai à frente, tudo, né, tudo fica melhor, tudo fica mais tranquilo. Então quero te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Então, gente, esse foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais!